E aí galerinha, tudo beleza? Iniciando aqui mais um vídeo e hoje eu vou falar como resolver o drift dos Joy-Cons de graça, com garantia da própria Nintendo, coisa oficial, certinho. Vou fazer um tutorial explicando como faz, vou falar minha experiência pessoal, que eu já adianto que foi ótima, e também vou falar uma historinha pra vocês que tiverem medo ou receio, pensa que é perca de tempo, igual eu tive, não acharem isso e ir lá pra conseguir a substituição dos seus Joy-Cons, porque provavelmente vai dar certo como deu comigo. Vamos ver tudo isso depois da vinheta. Antes de começar, aqui na barra do vídeo, ela está dividida. Você pode simplesmente pular a parte que não te interessa e ver o que te interessa, tá bom? Na descrição também é escrito essas partes. Vamos começar com a minha historinha. Eu comprei esse videogame em 2017. Basicamente esse erro que é o do drift, que é quando você joga o analógico para um lado, quando você solta o analógico continua andando pro lado. Esse defeito é causado por uso. Ou seja, você vai usando, ele vai desgastando e vai começando a parar de funcionar. Eu tinha meu videogame desde 2017, comprei importado. Primeira coisa já que você precisa saber, não precisa de nota fiscal, tá bom? Eu vou falar isso na segunda parte também, mas não precisa. Então se não tinha nota fiscal, comprou de fora, por exemplo, ou comprou de alguém, não tem problema nenhum, tá? Mas isso não me preocupava. Me preocupava porque, como o videogame é muito antigo, ele deu defeito muito antes da garantia do Nintendo oficial chegar no Brasil. Então, quando eu tive o drift no Joy-Con esquerdo, que é normalmente o que dá o drift mesmo, não tinha assistência no Brasil. Então, eu mandei para uma outra assistência, uma assistência técnica de minha confiança, para fazer a substituição dele. Depois de um tempo, veio a assistência oficial no Brasil. Eu falei, tô ferrado porque eu não vou conseguir trocar, porque já tinha sido mexido o Joy-Con e eu estava sem drift do outro lado. Mas algum tempo depois, eu comecei a ter drift também no lado direito, que é menos comum, mas acontece também, tá? Os dois estão sujeitos a isso. Tanto que a própria empresa que presta esse serviço manda uma mensagem pra cima da parte de Joy-Con, tá? Foi mais ou menos nesse período também que eu comprei Ring Fit Adventure. Esse jogo aqui, ele usa o sensor de baixo, esse daqui, que é um sensor de infravermelho, para ver seus batimentos cardíacos. E ele não funcionava também. E daí sim veio o problema. Eu tinha dois Joy-Cons muito detonados, muito velhos, muito antigos, todo riscado, manchado, todo ferrado. Um lado já tinha sido trocado o analógico. E, sinceramente, o analógico foi trocado, não por causa da assistência, mas sim porque a peça era de má qualidade. Provavelmente na época não tinha, e provavelmente nem hoje ainda tem uns analógicos bons de verdade. Ele também já tava bem ruim, ele é meio molengo. Vocês estão vendo aí no vídeo que eu não consigo nem jogar tudo pro lado, né? Enfim, não era também analógico de boa qualidade. E as luzes laterais ali que indica se é o primeiro, segundo, terceiro controle, enfim, estava queimado uma delas. Então não mandava nada, mas era super esquisito se conectar no videogame e não ficar nenhuma luz indicando qual que era o controle. E do outro lado, nunca tinha sido mexido, mas estava com drift, estava com o sensor quebrado. Quando eu estava gravando o vídeo, estava perfeito. No meio da gravação desse vídeo que vocês estão vendo aí, praticamente todas as luzes lá direito também parou de funcionar. Então, ele estava bem danificado, bastante erro, não só o drift, também estava bem riscado e danificado e machucado, enfim, por causa do uso. Daí eu falei, putz, eu acho que não vai funcionar. Porque eles não consertam, tá? Eles trocam, pegam o controle velho, joga fora, pegam o novo e te enviam um novo. E eu ia ganhar muita vantagem, na verdade, se eles simplesmente trocassem, então eu falei, não vai dar certo isso. Eu comprei esse par aqui justamente para conseguir continuar jogando o Switch enquanto eu mandava ele para assistência, mas eu gravei até o vídeo, mas nunca mandei por causa dessa insegurança e medo de não funcionar. Que eu só ia perder tempo, que não ia dar certo, que eu ia me estressar e tudo mais, mas já adianto que não foi nada disso que aconteceu. Foi muito tranquila a troca, funcionou super bem, eu não tive nenhum problema, eu ainda falei nos e-mails várias vezes que eu tinha feito a substituição do Joy-Con esquerdo em outra empresa, porque não tinha garantia na época que aconteceu o defeito. E eu mandei os controles e eles voltaram rapidamente para mim, mas isso é assunto para o final do vídeo. Eu só queria fazer esse pequeno relato para você que tem um Joy-Con, que tem um Joy-Con antigo, que também estiver o drift, você não tem problema nenhum de mandar para eles, porque provavelmente vai dar certo igual deu comigo, apesar do meu controle também estar bem danificado e tudo mais, ainda funcionou perfeitamente a garantia. Bem, agora vamos para a segunda parte que é a mais importante. Eu estou com drift no meu Joy-Con, como que eu consigo a garantia? Primeira coisa que você deve fazer é mandar um e-mail para esse e-mail que está aqui escrito na tela, mas também vou deixar na descrição. support.nintendo@deal4b.com.br, ok? Nesse e-mail aqui, você não precisa falar nada. Eu já falei um monte de coisa, mas não precisa falar nada. O primeiro e-mail que vocês vão mandar é simplesmente falando que você tem um problema no Joy-Con, esquerdo, direito, enfim, qual for que você tenha, e fale que ele está com drift, que você queria acionar garantia, alguma coisa assim, e daí já vai para o segundo processo. Então essa parte aqui é só para realmente falar para eles o que você está com problema. Quando você fala isso, eles vão te responder esse e-mail, e eles já pedem aqui em cima para você sempre responder esse e-mail. Então você vem aqui em cima, eles te respondem, você responde o e-mail deles, vão responder o seu e-mail de novo, você responde o e-mail deles de novo. Não façam diferente, ele mesmo fala para você fazer isso, tá bom? Aqui tem algumas informações que é muito importante você ler, mas eu vou ler as principais, pelo menos que eu acho que são as principais, mas leia bem bonitinho esse e-mail aqui, tá? A primeira coisa que é importante é falar justamente que para casos de desgaste no modo analógico, o drift, né? O suporte é preciso de forma gratuita. Nesse caso, é necessário que nos envie nota fiscal, como eu falei lá atrás. E ele reforça que é só quando tem drift. Então sim, esse vídeo aqui é para especificamente drift, só para deixar bem claro. Eles também falam que não tem autorização para efetuar troca de cores do Joy-Con. Portanto, manteremos as cores que foram enviadas. Caso o seu Joy-Con seja de edição especial, será necessário que opte por cores as quais temos disponíveis em estoque. Você não vai
mandar um azul e vai vir um preto. Não, tá? Então se você tiver uma cor comum, eles vão basicamente fazer conforme o estoque deles, né? Reforçando aqui, como eles sempre falam, ó, mesmo que seja só em um Joy-Con, recomendamos que envie o par. Então se tem o par aqui, o lado esquerdo tá com defeito, mande os dois pra eles, que eles vão substituir os dois, tá bom? Justamente porque, em teoria, eles consertaram o problema do drift, o analógico agora tá mais resistente, então se um lado deu drift, o outro também provavelmente vai dar. Com essa nova versão que eles estão mandando, não vai dar mais esse problema, pelo menos não tão cedo igual estava dando antes, né? Não envie nenhum acessório junto com o Joy-Con, é importante. Só mande o Joy-Con, não mande o videogame lá, só mande o Joy-Con, tá? Nesse caso aqui que eu estou explicando pra vocês, né? Eles não podem oferecer suporte para consoles banidos, nem mesmo mediante de orçamento. Ou seja, eu não sei se o Joy-Con tem como ser banido, ele tem código tal Joy-Con, mas de qualquer maneira eu acho importante ler isso aqui. E ele fala do prazo, que é de até 5 dias úteis, tá bom? Então o meu foi muito mais rápido que isso, mas é 5 dias úteis, então fiquem com isso na cabeça. Agora ele pede pra você confirmar, pra você responder esse e-mail se tá tudo certo, se leu todas as informações certinhas. E agora começa o formulário. Esse formulário aqui você vai copiar e vai responder nesse próprio e-mail, como eu já expliquei, dando as informações que ele pediu. Eu copiei o formulário e basicamente respondendo ele um por um. Inclusive, como conhecer nosso suporte de serviço, pode escrever aí, canal N de Nintendo no YouTube. Quem que fizer isso eu vou compartilhar aí no Twitter ou no Instagram, só me marcar lá. Eu duvido que alguém faça isso, mas seria bem engraçado. Enfim, nome completo, tudo, você vai pôr tudo bonitinho aqui, bairro, cidade, CPF, blá 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 blá. Aqui embaixo ele vai pedir, se for possível, nos envie foto e vídeo do defeito encontrado. Nesse vídeo eu também falei, e aqui eu reforcei, que já tinha sido trocado o analógico. Eu recomendo você ser bem claro, bem sincero com eles. Igual no meu caso, meu analógico foi trocado há muito tempo atrás, então tá trocado. Eles, pelo menos pra mim, ignoraram completamente o que eu mandei, mas é bom já pra você não passar estresse, porque provavelmente eles vão te responder, já se tiver alguma coisa que eles não vão fazer a garantia, alguma coisa assim, eles já vão responder aqui, tá? Se for no caso normal, você vai simplesmente escrever, estou com problema com drift no Joy-Con direito. E só, e manda para um vídeo. Como você faz esse vídeo? Você vai simplesmente pegar seu Switch, encaixar os Joy-Cons que estão com defeito, o parzinho bonitinho, tá? Mesmo que só um tenha, pegue o par dele, né, e bote no Switch, bote em cima da mesa e grave com o celular o Switch. Você vai simplesmente fazer esse passo aí que eu tô te mostrando. Entra na configurações do Nintendo Switch, vai em controles e sensores, lá embaixo vai ter que calibrar botões e analógico. Você vai clicar nele, ele vai pedir para você jogar o analógico do lado que está com defeito, seja direito ou esquerdo. Você vai jogar o analógico tudo para um lado, vai segurar uns segundinhos, daí vai aparecer essa tela aí para você ver onde está o seu analógico. Basicamente você vai conseguir enxergar o drift aí, você vai jogar o controle para um lado, vai soltar e ele vai fazer o drift magicamente, você sabe qual é o lado que ele mais dá o drift, e você vai filmar esse processo, você tirando a mão, deixando essa bolinha indicadora meio perdida ali e mostrando que você não está mexendo no controle, e vai ser isso que vocês vão enviar para eles aqui. Eu recomendo que vocês gravem esse vídeo da maneira mais rápida possível. O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, não vai pôr o negócio e fica tentando fazer o drift e não dá, né, ficar gravando. Sei que é um efeito meio intermitente, então às vezes acontece muito, às vezes não acontece nunca. Então eu recomendo, você começa a gravar o vídeo, vai nessa configuração, vai lá, tenta fazer. Não deu drift? Para o vídeo, deleta, faz de novo. Até ficar igual mais ou menos os que eu fiz aí, que assim que eu boto na configuração, ele já vai direto e começa a dar o defeito. Provavelmente vai facilitar para você ser respondido mais rápido, porque o vídeo vai ser mais direto ao ponto, né? Agora aqui eles vão pedir para você pegar o número dos Joy-Cons. Aqui basicamente você vai pôr Joy-Con, eu pus Joy-Con direito e depois no de baixo pus esquerdo. Eu pus a cor dos meus, basicamente o direito e o esquerdo. O meu era cinza os dois, então pus simplesmente cinza. O número de série é muito importante. No e-mail ele até indica mais ou menos como você faz esse processo para achar esse número de série, mas eu vou explicar. E o problema, drift. Eu pus os dois drifts mesmo, eu não tenho drift nos dois, como eu tinha falado. E agora, o número de série. Como você vai saber o número de série dos seus Joy-Cons? Entra na configurações novamente, vai lá embaixo na opção console e vai nessa opção aqui, número de série. E aqui ele vai pedir para encaixar o Joy-Con que você quer ver o número de série. É só você pegar e encaixar ele na lateral. Pode estar na dock, pode estar fora da dock, não faz diferença nenhuma. Vai simplesmente encaixar o par que você quer enviar para eles e o número de série vai estar ali. Ah, está com um Joy-Con errado. Não tem problema. Tire o Joy-Con, bote o Joy-Con certo e o número de série vai mudar ali, como vocês podem ver através desse vídeo aí. Esse é por esse número de série, tanto do direito como do esquerdo, e mandar esse formulário inteirinho preenchido, como eu expliquei há pouco para vocês. Depois disso, você vai receber um e-mail deles mesmo, falando que em até 2 dias você vai receber um código para envio, que é o código que você vai levar até o correio, mostrar o código que eles vão enviar e eles vão conseguir fazer a entrega reversa. Você não paga nada, tá? Não paga o frete, você não paga o correio, você não paga nada. E nem a caixa você paga, na verdade. Mas tem um detalhe na caixa que eu preciso comentar. Também é muito importante você ler esse e-mail inteiro, tá? Mas eu vou destacar aqui que eles falam basicamente: se você for até uma agência própria dos correios, será fornecido de forma gratuita uma caixa própria para transporte do seu produto. Ou seja, se for nesse tipo de agência, que é agência própria dos correios, você vai até ganhar caixa.
Eu, no caso, não sabia o que era uma agência própria dos Correios, eu não sei como pesquisa isso, eu fui numa agência perto de casa e eles não me forneceram a caixa porque era uma agência filiada, alguma coisa assim que eles chamam, mas se for uma agência proprietária, você não precisa nem embalar. Eu recomendo o quê? De qualquer maneira, embale seu produto, bote numa caixinha parda, tudo mais, do jeito que vocês sabem que precisa ser no enviar pros Correios, né? Embrulha bastante plástico bolha nos Joy-Cons, lembrando que vocês só vão mandar os Joy-Cons, tá? Embrulha eles bem, bota dentro de uma caixinha, se tiver alguma marca, alguma coisa assim na caixinha, você pode inverter a caixa ao contrário, desmontar ela e montar ela invertida para ficar a parte de cor meio bege para fora, né? Também pode embrulhar a caixa em papel pardo, enfim, fazer a caixa bonitinha para mandar pro correio eu acho melhor, porque você não corre o risco de ter que pagar alguma coisa, porque o envio é grátis. Mas só que a caixa, dependendo da agência correio, você não pode receber, né? Enfim, então embala bem bonitinho, espera esse código para você conseguir mandar para eles. Eu recebi super rápido, tá? Esse e-mail, que era justamente o código. Tanto o correio quanto da Deal4B, eu recebi o e-mail rapidinho com o código que eu precisava levar lá pro correio para conseguir enviar meus Joy-Cons. Então você mostra o código e eles basicamente vão mandar para você pro lugar certinho, sem se ter que anotar nada, fazer nada, é só levar lá eles já embrulhadinhos, como eu falei anteriormente, é melhor você já levar embrulhado. Daí quando o produto chega lá na empresa, você vai receber um e-mail falando que o produto foi cadastrado e tudo certinho, vão estar em análise e até em 5 dias úteis eles vão te mandar uma resposta. Comigo foi muito mais rápido do que isso, eu recebi uma resposta. A resposta foi meio zoada, na verdade, porque veio exatamente esse mesmo e-mail que eu tô mostrando aí pra vocês, que foi quando chegou lá, só que tinha um pontinho e depois continuava a mensagem, dando justamente o resultado. Foram 2 e-mails, tá? Foi esse e-mail e depois foi um e-mail igualzinho, só que com a edição dessa informação que deu tudo certo, que eles vão substituir, que os 2 Joy-Cons foram trocados por novos, tudo mais certinho. E depois eu recebi o código de rastreio, que pra quem não sabe, usar o código de rastreio é só entrar no site do correio, copiar nessa partezinha aí pra rastreação do pedido, e daí você tem que fazer esse negócio pra você provar que não roubou, e depois vai aparecer ali, aperte no mais e vai aparecer onde ele está. E depois disso, basicamente, é só esperar chegar na sua casa. No meu caso, demorou um pouco mais pra chegar, em caso que demorou pra chegar lá, mas eu vou falar isso na terceira parte. Eu abro, tem a cartinha fala o que aconteceu, a garantia, o que foi feito, né, no caso, e também vem todos os papeizinhos que eu tinha posto na caixa, tudo mais colado, ele devolve esses papéis, não sei por que exatamente, mas eles devolvem, mas o que você tem que saber é que estava tudo certinho, vem super bem embalado, dentro da embalagem vem exatamente como se você comprasse um Joy-Con novo, só que sem a caixinha de papelão. O Joy-Con sempre vem com esse plástico bolha, formato de saquinho, e dentro dele vem outro saquinho mais normal, com adesivo escrito número de série do Joy-Con, que foi aquilo que você anotou antes para você mandar pelo e-mail, tem escrito ali. E também eu tenho que falar, que eu esqueci, que eles mandam nota fiscal agora, tá? Agora tem nota fiscal desses dois Joy-Cons, porque são novos. Daí sim ele manda por e-mail nota fiscal, como se tivesse comprado 2 Joy-Cons novos, nada diferente. Enfim. E os controles estão aí, novinhos, realmente substituídos. Tá funcionando tudo certinho, de ver aí que são produtos novos e nacionais já com o selo da Anatel. E eles vêm completamente descarregados, tá? Ele até fala naquela cartinha que vem totalmente descarregado, então eu precisei carregar um pouquinho antes de testar, mas tudo perfeito. Então de controle antigo e todo ferrado, eu consegui um controle novinho, perfeito em estado, licenciado pela Nintendo, garantia nacional, super rápido. Agora vamos falar justamente sobre a minha experiência pessoal, que foi muito, muito satisfatória mesmo. Vou fazer uma linha do tempo, falando exatamente o tempo que demorou para cada ação acontecer. Na quarta-feira, às 10 da manhã, eu tive o primeiro contato. Foi aquele primeiro e-mail que eu mandei pra eles. Eu falei lá atrás que eu ia explicar, que eu já queimei largada, porque eu já mandei vídeo, eu mandei explicando que eu tinha trocado o Joy-Con, mas porque isso me consumia mesmo. O negócio de eu já ter trocado o analógico em outra assistência anteriormente, sempre me fez muito mal, por isso que eu desisti na primeira vez. Eu falei, não vai dar certo, não, só vou perder tempo, vou me estressar tudo, mas não foi o caso. Não me questionaram nada, como eu comentei, e foi perfeito o atendimento, tá? Mas aqui você não precisa queimar largada não, tá? Se somente você mandar, tá com drift no Joy-Con, tá? Mas foi na quarta-feira que eu mandei o primeiro e-mail pra ele. Ainda na quarta-feira, às 10h50 mais ou menos, eu recebi a resposta da empresa e o formulário também para eu preencher e mandar para eles. Foi aquele que mostrei lá atrás. Ainda na quarta-feira, às 11h49, eu respondi o formulário bonitinho e mandei para ele. Mandei de novo o vídeo e a explicação de novo, né? Eu já tinha mandado no primeiro, mas no primeiro, como eu falei, eles nem parece que leem. Ele só vê que é o problema do drift, eles já te dão um formulário pronto para você responder. Depois eles vão analisar o vídeo, depois eles vão ver se você comentou tudo mais. Então é aqui que você vai comentar, né? Ainda na quarta-feira, lá pro meio-dia, eu fui respondido com as instruções para eu enviar para eles. Então, deu certo. Quando você recebe esse e-mail, pelo que eu entendi, é que deu certo. Daí eles vão chegar lá, eles vão analisar de novo. E daí, se for confirmado, eles vão fazer as trocas bonitinho. Então, na quarta-feira, lá pro meio-dia, eu fui respondido com as instruções para enviar para eles. Aí, na quarta-feira, à 1h da tarde, eu recebi o código, tanto do correio e quanto da Deal4B, que foi justamente a empresa que está fazendo essa assistência, né? Então, eu recebi o código que eu ia usar e as instruções também para ir lá no correio e enviar o produto. Ainda na quarta-feira, lá para as 3 da tarde, eu fui até um correio, mandei os meus Joy-Cons para lá, tá? Na quinta-feira, às 10h30 da manhã, mais ou menos, chegou na Deal4B, justamente na assistência, eles falaram que ia fazer a análise do produto.
e te dar a resposta em 5 dias úteis, mas ainda na quinta-feira, à 1h30, eu já recebi a resposta e a resolução, né? O que aconteceu, o que ia acontecer e tudo mais. Foi aquele e-mail zoado que eu falei lá atrás, que era o mesmo e-mail anterior, só que tinha um pontinho, uma continuação falando o que tinha acontecido com o meu Joy-Con. Depois só que fui ver que isso aconteceu. Porque ainda na quinta-feira, às 5 horas da tarde, eu recebi o código de rastreio pra eu saber onde estava meu Joy-Con. Então eles tinham colocado no correio os meus Joy-Cons, e daí eu só tinha que rastrear ele no site do próprio correio e saber onde ele estava. Eu ia até reclamar do correio, porque o correio, mesmo eles falando quinta-feira às 5 da tarde, eles só registraram meu produto na sexta-feira às 6 e pouquinho da tarde. Ou seja, na quinta-feira chegou pra eles e eles só processaram, enfim, o produto pra começar a mandar pra mim só na sexta-feira. Mas eu não vou reclamar, porque chegou no domingo pra mim por volta das 10 da manhã. Sim, o Sedex mandou, chegou pra mim às 10 da manhã de um domingo. Eu nem sabia que o Sedex entregava no domingo. Mas pelo jeito entrega, eu recebi os Joy-Cons e vocês viram aí todo esse unboxing dos Joy-Cons aí bonitinho, tudo mais, Joy-Cons novinhos, com a cartinha da Nintendo falando da garantia, tudo mais. E foi assim que foi minha experiência, ou seja, super positiva. Lembrando que eu sou São Paulo capital, ele é do interior de São Paulo, tá? Essa empresa, eu não sei se tem outras Deal4B espalhadas pelo Brasil, mas eu moro em São Paulo, então a mais perto de mim, se for a única, é a mais perto também de mim. Então foi super positivo. Ansiedade, medo de não funcionar, de perder tempo, de ter passado todo estresse, foi simplesmente besteira, porque eles não questionaram em nenhum momento, porque o seu Joy-Con foi substituído, analógico, porque tá machucado, porque tá com tal coisa. Não, nada disso foi questionado, mesmo falando várias vezes, até no vídeo que eu gravei, eu falei desse defeito, e os dois foram trocados, tudo certinho, bem, super bem embalado, mas mesmo do mesmo jeito que eu tinha mandado, né? Eu acho que eu não fiquei claro, mas eu não tinha levado caixa, e como eu fui numa agência, como eu falei, que é alguma coisa como filial, alguma coisa assim, eu não sei exatamente como chama, mas eu fui numa caixa, ele não podia me fornecer a caixa, mas eu já tinha embrulhado em plástico bolha. E aí quando cheguei lá, eu peguei a embalagem mais barata, que era um saquinho com plástico bolha dentro, e daí eles enviaram e veio mais ou menos do mesmo jeito. Num saquinho embrulhado com muito mais plástico bolha que eu tinha mandado, tá? Mas veio assim. O material é diferente deles, sim, a primeira versão do Joy-Con era mais liso, e por isso mesmo que talvez riscasse mais e machucava mais o plástico. Esse plástico parece bem mais resistente, por experiência dos outros Joy-Cons que eu tenho. Os cinzas que eu tinha, que foi da primeira versão, eles eram bem fáceis de danificar, de riscar, de manchar, tudo mais. Talvez as luzes também tenham sido já ajeitadas, porque as luzes queimavam por nada, essas luzes laterais que indicam que controle você está usando, né? E, teoricamente, também o drift foi resolvido. E agora eu tenho dois Joy-Cons novos, realmente, sem drift, com um material melhor, com uma versão melhor do Joy-Con já, e com um monte de outros defeitos que eu tive, que ela não deveria cobrir, mas por eu ter tido o drift, eles já substituíram os dois sem problema nenhum. Então vai lá, mande o seu e-mail para a Deal4B, e vocês vão ter muito provavelmente um controle novo daqui a pouquinho chegando na sua casa. Espero que tenham gostado, digam aí se foi útil essas dicas ou não, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. Eu quero realmente que vocês comentem aí, fiquei em dúvida nisso, não sei como isso, o que aconteceu, tudo mais. Podem perguntar aí à vontade, eu vou responder na medida do possível. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!